Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Minhas saudações a vocês que ficam assistindo essas discussões que trazemos para vocês sobre essas questões, principalmente sobre sexualidade, mas vocês já sabem que nós estamos falando de saúde mental, saúde de casais, certo? Olha, eu trago alguns convidados. Hoje eu tenho uma convidada importante. Para quê? Trazer informações sobre questões de fertilidade, fertilização, porque vocês precisam saber disso. A doutora Carolina Rebelo. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Agradeço bastante estar aqui. Espero poder contribuir, enriquecer a discussão aqui um pouquinho. Eu acho que vai, porque você já vai estar trazendo assuntos interessantes. Do meu lado, você já sabe que eu tenho o Rafael Teixeira, lá do Impasex, Instituto Paulista de Sexualidade. E, Rafael, aproveita aí, assim, já vamos sobre... Olá. Como é que a gente já começa perguntando? Boa noite a vocês, boa noite a todos. E a gente está hoje aqui para conversar sobre planejamento familiar e fertilidade, né? Olha só. Você tem filhos? Quer ter filhos? Não quer ter filhos? Quando quer ter filhos? Quantos filhos quer ter? Começa a pensar aí, porque tem várias coisas. Mas isso vem... Você trabalha com essas questões em consultório? Sim, eu sou médica ginecologista e obstetra. E eu me especializei em reprodução assistida e fertilidade, né? Que são casais que vão começar a tentar engravidar, ou que estão tendo alguma dificuldade, ou que já sabem que vão precisar de uma ajuda médica nesse processo, como casais de mulheres, casais de homens, pessoas trans, etc. Então explica, fertilização assistida. A gente fica assistindo. Sabe que às vezes algumas palavras assim dão sentido. Precisa entender, Conta pra né, gente como é que tudo funciona. isso. Eu trabalho desde o casal que vai começar a tentar de forma natural, que a gente fala, que vai tentar em casa, né? E às vezes já tá tentando há algum tempo e não consegue, ou quer entender como pode melhorar essas chances, qual que é o momento certo do mês para ter relação, até coisas mais complexas, como os tratamentos de inseminação intrauterina e fertilização in vitro, que são os mais conhecidos, que é quando a gente precisa fazer um tratamento médico mesmo para ajudar essas pessoas a engravidarem. Dá a impressão que assim, é só chegar lá hoje de manhã, à tarde a gente já tem... Se fosse fácil assim, né, Oswaldo? Acho que a gente precisa contextualizar, né, Carol, também, o quanto muitos casais sofrem nesse processo de engravidar, né, porque para muitos casais é um processo muito difícil, né? A gravidez não é uma coisa tão fácil assim que nem muitas pessoas pensam. E para muitos casais é um sonho, né, realizar esse sonho de poder engravidar e não conseguir, e aí a gente entra com as possibilidades de tratamento e cuidado, né? É isso. Assim, 85% dos casais, quando a gente pega, assim, de todas as idades, vão conseguir engravidar durante um primeiro ano de tentativa sem nenhuma intervenção médica. Tendo relação em casa, sem tentar ficar olhando período fértil e tudo mais. Simplesmente... É isso, começar a tentar. Ou às vezes nem começou a tentar e consegue. Só que a gente tem esses 15% que não vão engravidar no primeiro ano, que é onde a gente chama a nossa atenção, que precisaria de uma avaliação adicional a mais, para entender o que está acontecendo, se tem alguma condição de saúde que explica isso, alguma coisa que a gente possa intervir para ajudar. Mas mesmo os casais que não conseguiram no primeiro ano, mais da metade vai conseguir no segundo. Mas a gente já tem uma outra parte dos casais que vai ter alguma condição que a gente pode tentar ajudar, né? E é nisso que eu tento atuar. E que condições são essas? Ou seja, porque nós estamos falando de uma coisa que é algo, vamos chamar, natural, ou seja, você está falando, depende de algumas condições, mas se podemos, acontece, só isso. A gente tem condições de saúde mesmo, então endometriose, síndrome dos ovários policísticos, homens que tiveram lesão testicular, ou um câncer, ou torção de testículo. Então tem questões específicas, mas eu vou falar que hoje o que a gente mais vê é a idade da mulher. Fator da idade. Porque as mulheres estão adiando a maternidade, né? E a idade é o principal fator que a gente fala de prognóstico, que vai dar pra gente a chance de um casal conseguir engravidar. Depois dos 35 anos, essa chance começa a cair, não fica inviável, mas depois dos 40, tanto a chance de engravidar diminui, quanto a chance de engravidar e ter uma perda gestacional aumenta.
Então, o que a gente mais vê hoje é isso. Mas aí você estava contando de tratamentos médicos. Quer dizer, que então uma mulher com 40 anos também pode ter uma organização com um tratamento médico para facilitar uma gravidez. Sim. A gente sabe que boa parte das mulheres com mais de 40 ainda vai conseguir engravidar naturalmente. Só que é uma situação em que a gente gosta de acompanhar um pouco mais de perto. Já não é uma mulher que a gente vai falar, olha, tenta naturalmente por um ano e volta. Porque com 41 anos a chance diminuiu mais ainda. E a chance de dar certo com os tratamentos também diminui. Então, é um casal que a gente começa a tentar, mas também já faz uma investigação de fertilidade do casal, já explica como que é o período fértil para ter relação. Você notou que ela falou do casal? Quer dizer, que então não é só essa mulher que precisa ser investigada. Não. Prestem atenção nisso, porque assim, mas a maior parte dos homens fica pensando e dizendo, o problema não é meu. Não, e o homem tem um exame principal que faz, que é a análise do esperma, o espermograma. E eles têm ainda... Primeiro que tem a grande dificuldade dele fazer o espermograma. Então, geralmente, o casal... É um caminho longo para passar na consulta com especialistas de reprodução, para começo de conversa. É difícil para o casal chegar nesse momento de... Talvez não vá acontecer de forma natural, talvez a gente precise de um auxílio. Quando eles chegam, é muito comum a gente pedir aquela bateria de exames. E a gente pede, às vezes, 1 ou 2 exames para o homem e uma bateria de exames para a mulher. Que, né, é o sistema mais complexo ali que tem que ser investigado. E ela volta com tudo feito. E ele? E o espermograma ainda não. Só lembrando, para fazer o exame de espermograma, não tem nada de difícil, não dói, nada. Não precisa nem de estar num lugar muito especial. Pois é. Porque você está contando algo que, se é o casal que está preocupado, o casal que quer ter esse filho, é preciso que os dois se mobilizem, né? E isso soa muitas das conversas, discussões que nós temos aqui com relação a casais, né, Rafael? Porque... Oswaldo, a gente tem essa discussão importante, né? Que é uma vez que o casal está no processo de engravidar, a gente precisa trabalhar com o casal. E isso implica a participação de todos os participantes deste casal, né? Homens, mulheres, o casal em si. E muitas vezes o homem é aquela parte que menos participa do processo. E o que nós encontramos, Oswaldo, que é muito comum, é que essa mulher seja acompanhada pela irmã, pela mãe, pela melhor amiga, e mais dificilmente pelo seu próprio marido, quando existe esse processo de cuidado, né? E é muito importante que ele esteja presente, né? Eu vou falar que em reprodução assistida é ainda pior, porque muitos casais não querem falar para a família e para amigos que eles estão fazendo esse tratamento. Muito solitário, né? Então, se o parceiro ou a parceira não tá junto, a pessoa tá sozinha na consulta. Aí falando do casal hétero, porque eu vou falar que os casais homoafetivos, com pessoas trans... Tem um perfil diferente. É um perfil totalmente diferente, não é um casal que tá tentando engravidar e não conseguiu, vai pra consulta como um momento de felicidade, de decidimos como começar esse processo, e aí estão juntos no caminho todo, mas quando a gente tá falando de casal cis hétero, é complicado, é mais complicado. Aí você falou de exames, etc. Esses exames são complicados a ponto de exigir muito tempo para ser feito? Como é que é isso? Quer dizer, eles decidem hoje, fizeram a consulta hoje. Como é que é isso? Tem alguns exames específicos que a gente vai pedir numa fase específica do ciclo menstrual. Então, espera menstruar e faz no 3º dia depois que menstruou, no 5º dia. Só que assim, no máximo um mês você conseguiu fazer tudo. E os exames hoje, todos eles têm cobertura pelo plano de saúde, né? E aí, em geral, quem está tentando engravidar num contexto de saúde privada, em geral já fez um plano para gestação, até para pré-natal, para parto, tudo, e os convênios cobrem os exames. Viu? Dá para fazer. Mas tem também no SUS? Tem no SUS. Serviço público? A investigação de fertilidade é feita no serviço de atenção primária. É uma coisa que uma condição que afeta 15% dos casais, é bastante prevalente. Então, a investigação em si, a UBS faz e tem todos os exames que precisam ser feitos, espermograma, esterossalpingografia, ultrassom, todos os nomes grandes que a gente fala. Mas o tratamento em si, para quem for precisar de um tratamento de maior complexidade, existe no SUS, em serviços de atenção específico, tipo Hospital das Clínicas, mas é mais difícil. Tem poucas vagas, o acesso é mais difícil, é bem centralizado em capitais. Existe, mas tem pouco serviço disponível. É difícil porque a infertilidade é uma doença que mata, né? Então, assim, o SUS não está na grande lista de prioridades das questões do SUS hoje, e são tratamentos que, os tratamentos de maior complexidade,
exigem tecnologias que não são baratas. E é muito interessante o fato de ter no SUS, né? Porque a gente está falando de um Verdade. tratamento que, a depender da complexidade, ele pode sair muito caro, né? E para casais que têm a possibilidade de fazer isso para um serviço público, que é uma referência internacional, né? Sim. A gente precisa reconhecer isso, que é excelente, mas de fato é mais difícil, da complexidade do processo. E a questão que ela contou assim, é que... Não é uma questão de vida, né? O encaminhamento é pela UBS. Então, tem gente que quer saber, é passar com o médico de família no posto de saúde, faz a investigação, tem critério para isso, eles encaminham. Perfeito. Olha, que interessante nós estamos conversando hoje, porque isso faz com que as pessoas possam pensar nas suas famílias. Sim. Pessoas que querem constituir família e, de repente, parece que não estão conseguindo ter filhos há 1, 2 anos. Outra coisa que me chamou a atenção, assim, tá bom, a gente reconhece que tem um problema, tem que fazer um tratamento. Esse tratamento dura mais um mês, é isso? Depende um pouco do tratamento que a gente vai fazer, tá? Ah, Tem casais que a gente vai fazer os exames todos e falar, vamos tentar mais um ano. Tem isso. Então, eu sempre falo, não precisa... Às vezes o pessoal fala, os tratamentos de reprodução assistida, de reprodução humana são muito caros, eu vou juntar um dinheiro para passar numa primeira consulta. Não precisa fazer isso, porque muitas vezes a gente vai fazer uma investigação, vai ajustar um ponto ou outro ali que está acontecendo nas tentativas e vai rolar de forma natural. E aí é isso, um casal que está com tudo bem tem uma chance mensal de engravidar de no máximo 20% por mês. Então, começar a tentar engravidar não é... E aí, às vezes, o pessoal tentou, o primeiro mês não deu certo, desespero, pânico, não vai dar certo. A gente tem tempo para isso, em geral. Para os casais que a gente for indicar tratamento, tem 2 tratamentos principais, inseminação intrauterina e fertilização in vitro. Inseminação intrauterina é coletar o espermatozoide. O laboratório tem jeitos de preparar para melhorar um pouquinho a qualidade daquele espermatozoide e injetar dentro da cavidade uterina, dentro do útero, no momento que a pessoa está ovulando. Esse tratamento é 1 mês. Um ciclo menstrual que a gente acompanha e faz. Pode tentar uma vez por mês. Pode tentar uma vez por mês. É um tratamento que geralmente precisa fazer mais de uma vez. Tem indicações muito específicas, tá? Mas a gente usa bastante para casal de mulheres que querem engravidar também. Ali funciona super bem. E a fertilização in vitro é aquele processo que o pessoal fala do bebê de proveta. Que você coleta os óvulos, fertiliza esses óvulos no laboratório, forma um embrião no laboratório, depois pega um embrião e coloca dentro do útero. Esse processo vai uns 2 meses para chegar em uma transferência. 1 mês para coletar os óvulos, formar embrião, mais 1 mês para colocar o embriãozinho dentro da cavidade uterina. Isso é cada tentativa. Cada tentativa a gente costuma formar vários embriões e colocar um por vez na cavidade uterina. Então, a FIV pode precisar de mais de uma transferência de embrião. Dependendo, pode precisar de mais de uma coleta, mas geralmente a gente consegue formar mais de um embrião por tentativa. Eu acho que você está contando para quem está nos ouvindo uma coisa bastante importante para a gente não ficar na fantasia de que, semana que vem já está pronto. Não. É um processo que depende do corpo funcionar de uma maneira propícia. Tem tempos biológicos para as coisas acontecerem. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente vai falar sobre essa discussão, o quanto é importante dialogar isso com os casais para explicar o processo em que se faz todo o tratamento, se for o caso, a inseminação, porque os casais têm altos níveis de ansiedade, né? E essa ansiedade pode ser prejudicial ao processo para a coleta de espermatozoides, para poder fazer o processo do casal, que muitas vezes não conta para a família e fica nessa expectativa de chegar com uma grande novidade. Sim. O acompanhamento médico vai nesse sentido também de acolher estes casais e orientar os casais também a muito autocuidado, né? Sim, eu costumo... Eu sugiro, né, para os meus pacientes compartilharem, pelo menos com alguém próximo, assim, ou uma amiga próxima, ou uma irmã. Tem muitas coisas em ginecologia obstetrícia que as pessoas escondem. Perda gestacional é uma coisa, essa coisa de só contar que tô grávida com 12 semanas. É para não contar a perda. Sim. E aí eu sempre falo, se você começar a tentar levar isso pro seu círculo, você vai ver que tem mais gente. Sim. Tem mais gente que teve perda gestacional, tem mais gente em processo de FIV, de congelamento de óvulos. E hoje, eu acho que um pouco por causa de rede social, tá se falando mais sobre isso, né? Tem famosa postando que fez FIV, tem famosa postando que congelou óvulo. Antigamente, a gente via as famosas engravidando de trigêmeos com 45 anos e, aconteceu. Aconteceu, E hoje a gente, né, com o conhecimento, a gente entende o que estava acontecendo. Então, tem se falado um pouco mais, isso está melhorando. Mas eu ainda tento estimular, porque
né? Quando é com a gente é diferente, né? Sim, mas é muito importante isso, né? Que é o que a gente dialoga com casais, até com pessoas individuais na clínica, né, Oswaldo? Que é esse processo de como estabelecer uma rede de apoio que acolha, né, essa mulher, esse casal que vai passar por um processo de alta ansiedade, que pode ser um processo que tenha falhas durante o período de tentativa. Então, como fazer desse processo mais humano e acolhimento, né, de acolhimento possível, mediante uma situação que gera muita expectativa, né? Muitos casais tentam por anos, né? Isso pode gerar muito sofrimento. Isso é um ponto que eu acho importante trazer, tá? Hoje a gente vê que com 1 ano de tentativa, o ideal é a gente investigar. Perfeito. A gente recebia muitos casais que também estavam tentando por 5 anos, 8 anos, ou ficou assim, 5 anos sem usar pílula, mas começou a tentar mesmo no último ano, mas tá tentando há 5 anos, só não colocou isso, né? E, cara, mesmo a chance dos tratamentos que a gente faz dar certo dependem muito disso, do tempo que o casal tá tentando e da idade, principalmente da pessoa com óvulos da relação, da mulher do casal. Então, você procurar cedo, você tentar, em algum momento, sabe, enfrentar isso, faz muita diferença na chance dos tratamentos darem certo. E eu fiquei com uma dúvida, assim, que hoje tem essa ideia, uma vez que a gente inicia o processo, ele não para mais. Mas é possível, por exemplo, também casais fazerem um congelamento dos óvulos, né? E pensarem mais um tempo, muitas vezes, antes de tomar uma decisão de tentar de novo, né? Essa possibilidade existe. Sim, é a questão da preservação da fertilidade, que geralmente eu não abordo tanto em casal, tá? Eu pego mais no individual. Perfeito. Porque pessoas com espermatozoide, pessoas com sêmen, a fertilidade, ela não decai, igual acontece com pessoas com óvulo, né? Você pegar uma pessoa com 50 anos de idade, o espermograma vai piorar um pouquinho, mas engravida. Mas tem espermatozoides. Agora, entrou na menopausa, não tem mais óvulo. Perfeito. E não é uma coisa também assim, de um dia para o outro. Dos 35 anos para frente, a quantidade e qualidade dos óvulos cai rapidamente. Então, em geral, uma pessoa que tem dúvida sobre se quer parentalidade, se a pessoa que sabe que quer ser mãe, quer ser pai, mas vai ser só lá pra frente, eu vou começar a tentar só depois dos 37 anos. Tem essa possibilidade da gente fazer o congelamento de óvulos. Que é como se fosse a primeira parte da FIV, estimula e coleta os óvulos, mas deixa eles lá congeladinhos. E aí, no futuro, quando for usar, descongela. E aí fertiliza com o sêmen do parceiro ou com o sêmen doado, que hoje tem esses processos de parentalidade independente também. Perfeito. E que gera muita independência, né? E o que a gente mais chama, né? Planejamento familiar. Como é que a gente vai planejar a nossa vida? Perfeito. Eu congelei há 2 anos. Então, eu tô com 30 e... Quantos anos eu tenho, gente? Eu tô com 35 anos hoje. Eu já sabia que eu... Enfim, sou médica, já sei que eu provavelmente só vou engravidar com 37. Pro primeiro filho, eu quero ter 2. Então, o segundo vai ser com 40. Perfeito. Congelei pro segundo. Olha só. Vocês estão ouvindo que, assim, existem meios de planejar família e não simplesmente deixar acontecer quando acontecer. Quer dizer, planejar também significa uma série de coisas. Sim. Às vezes também investimento em carreira profissional, ou às vezes... A vida aconteceu. Sim. Olha, a gente planejar só naquela época porque Exato. tem outras coisas para acontecer. Isso é interessante. Você chamou atenção para o planejamento, e planejamento, isso é uma coisa, vamos chamar, bastante humana. Eu quero fazer por uma razão. Quando eu quiser, da maneira que eu quiser, se essa possibilidade, isso implica em saúde. Isso implica em termos essa qualidade de vida para que nós... A gente tem que decidir algumas coisas. Essas estão na nossa decisão. Olha só. Então também significa que, proporcionalmente, existe muita gente, por exemplo, numa cidade igual São Paulo, existe muita gente que vai ter suas dificuldades. Uma pergunta assim geral. Tem tratamento para todo mundo? Quer dizer, tem gente... todo mundo poderia receber tratamento no mesmo ano? É que, assim, me parece que a gente não está tão equipado assim. Você já falava do SUS. Em questão de... no particular, assim, quando a gente fala São Paulo, tem muita clínica, muito laboratório, tá? SUS, infelizmente... E aí é a grande dificuldade, né? O tratamento, quando a gente vai para a última linha, que é a fertilização in vitro, não é barato. Mas hoje as clínicas têm projetos, têm jeitos de tentar reduzir um pouco esse custo. Projetos sociais. Tem. Eu coordeno uma pós-graduação que eu convoco 40 pacientes por ano para fazer ciclo num custo reduzido também. Olha... e tem os bancos de óvulo. Então, tem pessoas que vão precisar de óvulos doados ou sêmen doado para fazer o seu tratamento. Eu falo mulheres que já entraram na menopausa e querem engravidar.
casais de homens precisam de óvulos, casais de mulheres precisam de sêmen. E aí, existem esses bancos. Banco de sêmen é uma coisa bem mais simples. Porque, como você falou, a coleta é mais simples. Então, existem empresas que são bancos de sêmen, de doadores, que deixaram lá. Mas óvulo, em geral, funciona dentro da clínica. Então, hoje, se uma mulher jovem chega para congelar óvulo, para fazer um tratamento de reprodução assistida, e eu vejo que, provavelmente, no tratamento dela, ela vai conseguir mais óvulos do que ela precisa, a clínica pode dar um desconto no tratamento dela, para ela doar parte desses óvulos, e ela vai direto para alguma pessoa na outra ponta da clínica que precisa receber. Isso reduz para menos da metade o custo do tratamento. Porque quem tá pagando... É como se as duas pessoas dividissem o custo daquele um tratamento. Então, tem jeitos de baratear. Isso que eu falo. A pessoa não precisa juntar o dinheiro de uma FIV para passar em uma consulta com um especialista. A gente tem jeitos. E é muito bom isso, né? Porque a gente está falando de planejamento familiar para famílias que não são heterossexuais também, né? Então, a gente está falando de uma possibilidade de criação, né, de vínculos, famílias, de cuidados, de pessoas que querem engravidar, querem constituir família nesse sentido, né, com filhos e tudo mais, e podem fazer acesso a uma tecnologia de inclusão nesse sentido, né, o que é fantástico. É muito legal, é um jeito, existem zilhões de outras formas de parentalidade, mas a gente sabe que para algumas pessoas a questão genética tem uma importância, e para casais de mulheres a questão de gestar pega muito. Então eu faço muitos tratamentos de casais de mulher por causa disso, de gestar, de amamentar, de ter essa parte da vivência também. Estamos aqui falando de uma questão que implica em fazer família, na possibilidade de produzir uma família, um casal, duas pessoas envolvidas terem filhos, até quando existem dificuldades físicas, biológicas, de um, de outro. E, no entanto, parece que nem todo mundo sabe dessas coisas. E você está trazendo essas informações, eu fico aqui imaginando que talvez muita gente que possa estar assistindo comece a perceber que, puxa, então, será que tem alguma coisa de errada no meu corpo? Preciso saber para saber o que fazer. Eu adorei estar ouvindo você e também contar. Ela também é professora do nosso curso de especialização em sexologia aplicada, do Impassex, exatamente trazendo essas discussões, porque são coisas que todos os profissionais de saúde precisam saber, precisam conhecer, para poder informar pacientes também, mas nós também temos que entender que existem conhecimentos, senão a gente começa a ter opiniões, né? Opinião pessoal não serve. Então a princípio, já quero estar agradecendo a sua participação aqui e já te perguntar se tem alguma coisa que você queira também falar para terminarmos o nosso assunto de hoje. Gente, eu que agradeço o convite. E eu acho que eu queria trazer para a gente não ter medo de olhar para esse assunto. A gente fica muito tempo, nós, mulheres cis principalmente, hétero, na contracepção. Você passa com um ginecologista, todo mundo quer te passar pílula, quer estar usando camisinha, na vaginal. E aí, de repente, você tem que engravidar. E, então, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que eu tenho que evitar, ou que eu tenho que fazer. Então, acho que o planejamento reprodutivo, em algum momento, tem essa viradinha. Não vamos ter medo de olhar para essa questão, né? Quer engravidar, vai começar a tentar, já procura um ginecologista para fazer o seu pré-concepcional. Tá tentando há mais de um ano, não tá conseguindo, já passa numa consulta para fazer a avaliação. Acho que eu quero ser mãe, mas não vai ser agora. Será que congelar faz sentido para mim? Passa numa consulta para entender como que funciona. É só não esquivar desse assunto, que eu sei que é difícil. Eu trabalho com isso e quando eu fui congelar, gente, eu enrolei uns 2 anos para congelar. Trabalhando na clínica, eu tinha que entrar numa sala do lado e fazer um ultrassom e eu enrolei. Então, eu sei como é difícil. Mas eu também sei o alívio que é quando a gente encara isso, faz e sai do outro lado, sabe? Então, acho que é isso. Olha, o teu testemunho foi bastante importante para muita gente poder pensar assim que a sensação pode ser difícil. Não é difícil da prática, mas emocionalmente é. Sim. O que você achou, Rafael? É um bom assunto pra gente? Excelente, é com certeza um assunto pra gente. Eu agradeço muito a sua participação, porque é muito necessário a gente poder, né, discutir esse assunto de uma maneira tão aberta e tão informada, para poder trazer mais pessoas para a discussão, que muitas vezes as pessoas fazem exatamente esse movimento que ela comentou, né, Oswaldo? Eu tenho vontade, eu tenho o desejo, mas dá medo de fazer. É um processo assustador em certa medida. Então, quanto a gente precisa abrir esse diálogo para poder dar condições para as pessoas viverem os sonhos que elas têm em relação à fertilidade nesse sentido. Vocês ouviram? Pensem vocês aí. Pensem o que querem, como querem.
para saber se precisam também de ajuda. Vocês sabem que todos os domingos à noite, 8h30 da noite, nós estamos aqui na Rádio Vibe Mundial, no Instagram do Café com Sexologia. Procurem também o Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade no YouTube, a Rádio Mundial também, porque nós deixamos as informações em vários lugares. Você precisa encontrar, você vai encontrar. Nós vamos ajudar a trazer informações importantes para a sua vida sexual, para a sua saúde mental, para um relacionamento de casal ser adequado. Domingo que vem, vejo vocês. Obrigado vocês que estão aqui conosco. Obrigada. E até semana que vem, gente.